tem um caso do Datena, né? Então tem o caso do Datena, né? Eu já falo um pouco do caso do Datena, porque eu acho que tem uma coisa aí que a gente deve levar em consideração e que sempre deve ser: a justiça ela é cega, surda, muda e ela tem que ser guiada. Se ela é cega, muda e surda, é porque ela tem que ser guiada por alguém, né? Então a justiça ela é cega, muda e surda, e ela no geral ela é guiada por aquele que tem mais força, mais poder político, poder financeiro e tudo mais. Datena foi punido, ele vai ter que 50 minutos do seu programa, a Band foi punida, não sei, foi o programa dele. 50 minutos do programa vai ter que passar sobre a questão de liberdade de consciência e religião. Porque ele relacionou ateísmo a um assassino. Assassinou e falou: isso é sem Deus, a pessoa sem Deus, ateísmo e tal. A Datena ele fez essa associação aí, que ela é um pouco imprópria, assim, porque eu acredito que a maioria dos ateus, quase todos, uma exceção ou outro psicopata por aí, tem uma moral cristã. Tem uma moral cristã. Os ateus, eles têm uma moral cristã. Isso a gente não pode negar. A gente não pode dizer que um ateu segue uma moral darwinista. Moral darwinista, de quem segue a moral darwinista? Alguns seguem, alguns seguem. A moral darwinista, ela seria mais ou menos assim, não é a moral darwinista, mas só pra gente pincelar alguma coisa, ela seria como se... a moral darwinista, né? Pensando que o darwinismo ali, a sobrevivência do mais apto, tudo aquilo ali. Então, a moral darwinista, ela seria mais ou menos assim, entre a questão do aborto e não aborto, que é o darwinista, o aborto. Por quê? Porque aí, uma questão darwinista, uma moral darwinista, porque ela vai sempre a favor do aborto? Nem sempre, mas porque ela tende a ir mais para esse lado? Por causa de que é a sobrevivência do mais apto. A questão do anencefalo, por exemplo, ela logo ficaria a favor do aborto do anencefalo. Por quê? Porque ele tem defeito e não é o mais apto à sobrevivência. O anencefalo não é. Você pega ele e ele não está tão preparado, ele vai ter muitos problemas para sobreviver e vai morrer logo. Então, por que não tira logo ele e mata? Darwinista logo fala: ele não vai sobreviver, não vai servir para a espécie e não vai morrer logo. Então, e outra questão, por exemplo, a questão de algumas tribos indígenas, elas praticam isso dessa forma. Elas fazem assim: a criança nasce, se ela nasceu deficiente, com defeito, eles pegam e enterram a criança. Ou a mãe morreu, a mãe não pode cuidar dela, não tem quem cuide dela, aí ela pega e enterra lá com a mãe e eles ficam lá e morrem, a criança morre. Alguns dizem que era por causa disso, desse fato aí, de algumas tribos nômades. Elas não podiam caminhar, deficiente atrapalhava, né? A tribo é nômade. Então dá uma moral mais ou menos ali darwinista, né? A gente pode pincelar dessa forma, o que? Moral para sobrevivência. Uma moral que desce 2 dias, que valorizasse mais a questão do mais apto mesmo. Seria mais ou menos nesse sentido, uma moral darwinista. Então, diferente da moral judaica cristã que a gente segue, né? Eu não acredito que um ateu pegue o filho dele e olhe, se ele tem uma perna que não vai ser muito apto. Até porque hoje em dia apto é muito relativo. Não é tão relativo assim não. Apto ainda é apto. Se não tiver um pulmão, não é apto ainda. Mas, então, apto tem essas questões aí. É moral. Então, não dá pra dizer que os ateus eles são assassinos, mas porque a moral até é a moral cristã. Não vejo um ateu seguindo essa moral darwinista, essa moral do... Olha, que ele é pobre, bora matar. Pobre não vai ter tanta sobrevivência assim, não. Difícil, genocídio assim, eu não vi ainda um ateu prova, apesar de ter alguma história, mas eles não seguem isso no geral. A moral deles é a moral cristã judaica cristã, que a gente segue, a moral do que é a gente valorizar a vida. Alguns deles valorizam a vida, assim como tem alguns que seguem a moral cristã que não valorizam a vida, mas... Então, a questão é essa: Datena fez essa associação, uma associação que é indevida, foi punido. Mas também tem um outro lado da questão, que constantemente tem ateus que eles fazem
essa relação. Eles fazem a relação entre religião e subdesenvolvimento, religião e pobreza, religião e outras coisas aí. Eles fazem essa correlação aí. E a Datena fez essa correlação indevida, mas eles fazem isso. Eles pegam e fazem dizem, olha lá para os países lá, a Suíça, olha para aquela área lá. Eles são tudo, tem os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Então, então vai para lá então. Mas, eles têm os índices de desenvolvimento do mundo. Eles são ateus, não são maioria. Tem uma minoria lá que só tal. Então, eles fazem essa relação. Claro que não tem nada a ver. Não tem nada a ver sobre desenvolvimento com religião e nem desenvolvimento com ateísmo. Nada a ver isso. Não tenho dúvida disso. É só tu olhar para os Estados Unidos. Qual é a base da nação americana? Só tu olhar isso. Qual é a base da nação americana? Qual é o povo que as decisões políticas, as decisões judiciais estão mais ligadas à religião? Qual é esse povo além do islâmico que segue o Corão mesmo? Na sociedade ocidental é os Estados Unidos. Tem essa questão entre pobreza e religião. Eles fazem essa associação indevidamente, sem ter pensando, tá acusando o que? A religião de desenvolver a pobreza. O cristianismo tem a vocação sim para ir para os mais pobres. Não é que o cristianismo ele gera pobreza, é negativo. É que o caminho do cristianismo é para o mais pobre. A Europa, ela está desenvolvida e tudo mais, aquele estado de bem-estar agora vai acabar com a crise e tudo mais. Daqui a pouco elas estão comendo pão que o diabo amassou. Mas então é isso lá. Eles vão a Europa vai se ferrar, cara. A Europa não tô nem aí, ainda bem que eu não moro lá. Então, essa questão da moral judaico-cristã e da moral darwinista, moral materialista, se tivesse uma moral materialista, esse tipo de coisa assim. Não tem essa relação não, porque eu acredito que no geral segue a moralidade cristã. Não tem essa relação assim de ateu e moral, cristão, moral. Cristão era para ter uma relação muito direta com moral, mas a gente vai encontrar algumas exceções. Igual ateus era para ter uma relação com a imoralidade, não precisa ter, segue a moral cristã. Mas a gente vai encontrar algumas distorções também de ateus, né? Como Mao Tse Tung, uma galera aí louca aí, que não tava nem aí pra ninguém e só queria saber de si mesmo. Que pra mim tem coerência. Um ateu se preocupar só consigo tá totalmente coerente ele. Igual um darwinista querer que uma criança nasceu, ela se mostrou algum defeito, matar logo ela e que vai só atrapalhar, vai só gastar dinheiro, recursos públicos. Tem um bocado de outras pessoas. Não nasce mais criança, tudo mais. Tem muita gente já, tá bom, já dá pra garantir a espécie, não parou de nascer, parou de natalidade. Moral, pra mim isso faz sentido se tu tem uma moral darwinista, ou se tu segue princípios darwinistas. No entanto, eu não acredito que se sigam isso. Se esses princípios são totalmente desumanos, eu não acredito que estão sendo seguidos. Então é isso, gente, tá? Fica aí. Tá? Se você é a favor do Estado laico, não esqueça de dar o like aí embaixo, compartilha, favorite, escreva, fica à vontade, pode comentar. Isso é um espaço de diálogo, espaço pra gente falar e pra gente ouvir, né?